Gênesis 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse ela a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã, e foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e assim me despreza. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sura, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? E ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: eu multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse mais o anjo: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que havia lhe falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica em Cádiz e Bered foi chamado de Beer-la-roi. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Pode se assentar. Esse é um capítulo muito doido. Quebra barraco na família do pai da fé. O bicho estava pegando na casa do homem que recebeu a promessa de Deus, que seria pai de uma grande nação. Nós estamos falando sobre Rota da Promessa, e você que está nos acompanhando sabe quantas coisas importantes nós já vimos. Quantas coisas nós precisamos aprender e decisões a tomar para que nós venhamos permanecer na rota da promessa e desfrutar da promessa. E esse texto aqui é um texto fantástico, tem algumas coisas para nos ensinar. Olha só a cena. Faz 10 anos que Abraão obedeceu o chamado de Deus, pela fé saiu da terra dele, Ur dos Caldeus, depois foi para Terá, e agora está em Canaã, a terra que Deus prometeu que daria para ele, está 10 anos ali, e o filho não apareceu. A promessa que ele seria pai de multidão não aconteceu ainda. 10 anos se passaram, poxa, mas ele já saiu de lá velho, 75 anos. Agora está com 85. E nada do filho surgir. Então, a esposa dele, Sarai, ela que estava olhando a cultura da época, ela toma uma decisão perigosa. Ela olha a cultura e vê que muitos dos povos fazem isso, de pegar a escrava e entregar ao Senhor para ter um filho dela. Sim. Quem era escravo naquele tempo, isso era algo totalmente normal, né, entre aspas, mas todos tinham escravo. O escravo nada era dele. O escravo não tinha o seu salário, o escravo não tinha nada. Ele tinha o pão para comer só e trabalhar e produzir algo para o seu senhor. E os próprios arqueólogos, eles descobriram que, principalmente na Síria, isso está registrado já em algumas pedras que foram achadas,
os senhores, eles possuíam alguma escrava para ter filho com ela, e ela seria como se fosse da esposa. Algo muito estranho aos nossos olhos. Claro, hoje na nossa cultura, ela é permeada pela lei mosaica e pelo evangelho, pela moral cristã, né? E isso nos traz hoje em outra dimensão. Quando a gente olha para Abraão, alguns pensam, puxa, mas Abraão era sem vergonha, né? Porque Abraão olhou a velhinha dele, né, já com seus 75 anos, e olhou uma ali de 20 e pouco, né, não pensou duas vezes. Gente, quando nós olhamos a história de Abraão, e a gente vê Abraão ainda casado com Sarai, que não tinha dado nenhum filho, esse homem é um homem que amava muito, mas muito essa mulher. Porque todos os registros históricos da antiguidade era uma coisa lógica. O papel da mulher era dar filhos ao marido. Não tinha esse negócio, a mulher vai fazer uma carreira, era dar filhos ao marido. Se ela não conseguiu fazer isso, o marido tinha total liberdade para casar com outra mulher e assim por diante. Abraão não, ele era fiel a Sara, mas agora, não sei se ele amava tanto que ele ficou cego e não analisou uma proposta que ela falou, e ela disse, deite-se com a minha serva, o filho que nascer é como se fosse meu, e daí a promessa de Deus vai se cumprir. E a confusão está armada. A primeira lição, quando eu olho para o capítulo 16 de Gênesis, que eu e você precisamos ter é: não pule etapas, tentando antecipar a promessa que Deus te deu. Você tem uma promessa de Deus, sim ou não? Amém? Deus prometeu algo para você. Ei, por favor, não saia queimando etapas e seja paciente. A promessa de Deus estava em pé. E um fantasma de um plano B, como eu já falei antes, meio que rondava aquela casa. Tinha o Ló, que Deus permitiu que fosse embora. No capítulo anterior, o filho não veio. Abraão está pensando, puxa, eu vou deixar tudo para o Eliezer. Deus manifesta e diz, não. É um filho teu que vai ser o herdeiro, a partir dele que vai ser uma grande nação. Só que o plano B não foi totalmente enxotado, ficou ali. Agora vem Sara e propõe aquilo, e ele aceita, e a bagunça acontece. Ei, não pule etapas na rota da promessa. Seja paciente, porque muitas promessas de Deus, como eu disse, demoram para acontecer. Demoram na nossa ótica, mas no tempo de Deus, é o Kairós, é o tempo certo. Para isso, para você não queimar etapa, você precisa, muitas vezes, aprender a dizer não. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não, não. E claro, dizer não para quem a gente ama, muitas vezes é complicado. E aqui acontece algo que raramente acontece, uma esposa dando uma proposta contrária para o marido, né? Porque geralmente quando nós olhamos a palavra e as nossas vidas, a voz da esposa, principalmente a mulher que teme ao Senhor, é uma voz de um anjo de Deus nos dando orientação, né? Mas aqui acontece o contrário. Abraão, ele não soube dizer não para essa proposta. E é interessante que nós vamos ver pai da fé, o homem que recebeu a promessa, vai colher todos os resultados disso. Gente, na confusão que eles armaram, Sara não ficou bem. Por quê? Porque quando a barriga de Agar começa a crescer, e ela que era uma escrava naquela época, não tinha voz, não tinha vez. Mas quando a barriga começa a crescer, e ela olha de quem é o pai, é Abraão, e eu lembro você que Abraão, ele já era um homem muito rico, próspero e poderoso, só de homens na casa dele, que podiam manejar a espada, nós vimos lá atrás, eram mais de 300. Ou seja, se esses homens fossem casados, tivessem filhos, Abraão ele tinha como se fosse uma pequena vila no deserto. É como se fosse mais de 1000 pessoas. Era um homem poderoso. Agar vê a barriga crescer. A esposa de Abraão não dava filho. Ela está tendo um filho dele. Ela levanta o pescoço e começa a se achar. O texto diz.
ela começa a desprezar e desfazer a sua senhora Agar. Sara, que tinha proposto, agora fica triste, amargurada, chateada. Só que Sara vai discutir com Abraão. Está vendo o que está acontecendo? Essa mulher que agora está tendo um filho teu, está me desprezando. E Abraão diz, é tua serva, faça com ela o que você achar melhor. Bem cara de um homem mesmo, né? Ó, te vira. Os homens, desde muito tempo, né, eles fazem umas coisas assim muito estranhas. Nós homens, perigoso. E sabe o que Sara faz? Sara começa a maltratar Agar. Estava grávida, mas dobrou o serviço. Humilhava, tal, perseguia. E o texto vai dizer que Sarai maltratou tanto Agar que ela faz o quê? Ela foge. Olha só a consequência de você querer dar um jeitinho naquilo que Deus estava fazendo, mas você quis se intrometer. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A porque Ele é infalível, mas você vem com o teu plano B e diz, já que Deus não está dando conta, eu vou fazer. Sarai estava triste, Agar estava triste, caminhando para a morte, para morrer no deserto, e o coitado do Abraão, né, eu imagino que a cabeça dele estava a mil. O que eu vou fazer agora? Essa mulher está braba aqui, a outra fugiu, está levando um filho meu na barriga. Que loucura que essa família agora está vivendo. A primeira lição que você precisa sair daqui, muito consciente, olhando para a história de Abraão que chegou até você, você precisa aprender o que está aqui. Você não pode pular etapas naquilo que Deus prometeu. Pastor, Deus me prometeu um casamento abençoado. Então, não pule etapas. Não saia firmando um compromisso com quem você não conhece. Pastor Lediel, mas ele é tão lindo, tão cheiroso, e anda naquele carrão. Cuidado, como que ele está tratando a família, se de fato é trabalhador. Você pode queimar etapas. E eu tenho visto muitas pessoas dos relacionamentos queimando etapa. Tenho visto muitos adolescentes e jovens saindo de casa antes da hora, queimando etapa, e daí vai dar com a cara no muro, se envolve com gente errada, com coisa errada, está queimando etapa. Pastor Lediel, a promessa de Deus para mim é que eu vou ser próspero na minha profissão. E daí, para chegar ao topo, lá no estabelecimento, lá na loja, lá na empresa, começa a puxar o tapete de um, fofocar para o patrão sobre o outro, dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, forçando a barra. Ei, não vai dar certo, está queimando etapa. Pastor Lediel, Deus me deu uma promessa ministerial. Eu vou ser um profeta, uma profetisa, eu vou ser uma pregadora, um pregador, eu vou ser um missionário, missionária. Se Deus te fez uma promessa de você ser usado no ministério, não queime etapas, não abandone sua família, não se precipite, não saia largando tudo e achando que as coisas vão acontecer assim. Calma, porque Deus tem o tempo certo e a maneira de Deus é sempre a melhor. Não procure atalhos. Na rota da promessa vai ter muitas propostas de atalho, mas se Deus te deu uma rota, é para você permanecer na rota e não ficar entrando nos atalhos da vida. Não queime etapas. Amém? Segunda coisa, que eu olho para esse texto e eu fico maravilhado. Sarai, ela foge, e o texto diz que vai para o deserto. Lá no deserto, o anjo do Senhor tem que intervir. Deus intervém. Alguns acreditam que era uma manifestação divina mesmo. Outros acreditam que é um anjo enviado. Independente disso, era representante de Deus. Deus vai consertar a situação que lá atrás eles bagunçaram. E Deus se manifesta. Olha, aquela mulher grávida, no meio do deserto, tinha encontrado uma fonte e estava ali. E o anjo pergunta, ei, Agar, e olha a continuação, serva escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? A primeira resposta ela tem, venho da casa
de Sarai: minha senhora, eu estou fugindo dela. A segunda resposta, para onde vais, ela não tem, porque ela era uma egípcia. Lá de trás, se você se lembrar, Abraão deu uma passadinha no Egito, e é bem provável que ela é resultado disso. Só que da onde eles estavam para o Egito, é muito chão no meio do nada. Essa mulher iria morrer. Ela não tinha noção de sobrevivência. Lá na frente, um outro texto vai mostrar isso. Essa mulher estava caminhando para a morte, no meio do deserto. Porque qualquer lado que ela fosse, se ela quisesse voltar para a terra dela, o Egito, literalmente estava lascada, ia morrer. Então o anjo do Senhor intervém. Ela não tem a resposta para a segunda, porque não sabia aonde ela ia. Mas o que acontece aqui é fantástico. Ali, a promessa que antes era para Abraão, é estendida agora também para uma escrava. E eu olho esse texto e eu vejo como Deus é misericordioso. Porque Ele olha para aquela mulher sem rumo, sem direção, sem história, não sabemos de fato quem era a família dela, uma mulher que ninguém dava nada, caminhando para a morte. Deus se manifesta e Deus vê valor naquela mulher, olha para ela e diz: ei, volte para a casa da tua senhora, se submeta a ela, porque o teu filho, ele também vai ser pai de uma grande nação, vai ser forte, vai ser independente. E o texto agora vai dizer que ela se surpreende, porque até agora todos os olhares para ela era como de escrava, e ela se surpreende que o Deus que ela ouvia falar através da vida de Abraão e de Sarai, agora estava ali fazendo um compromisso com ela, uma escrava, e ela se surpreende, ela diz: Deus me vê, Deus me vê, Deus me ouve. E ela até dá um nome naquele poço, Beer Roi, né? El Roi, que significa justamente isso, o Deus que me vê. E o nome que o anjo diz: olha, você vai colocar o nome desse teu neném, Ismael, ou seja, o Deus que ouve, Deus te ouve. A segunda lição que nós precisamos entender é justamente essa: ei, o nosso Deus é um Deus que nos vê e nos ouve. Nós estamos na rota da promessa e vai ter momentos que nós vamos estar no deserto, sem rumo, sem direção, muitas vezes aborrecido, chateado, angustiado, expulso de algum lugar. E a gente precisa saber que mesmo nessa condição, Deus nos vê e Ele mantém a promessa. Eu fico maravilhado olhando esse texto, porque fica muito claro que Deus não é um Deus que faz discriminação de pessoas. Deus é o Deus que faz promessa para o pobre e faz promessa para o rico, para o feio, para o bonito, para o que nasceu em família de nome ou de família com pouca tradição. Deus é um Deus que faz promessas, e Ele cumpre as suas promessas na vida de todos aqueles que permite Ele cumprir. Escute o que eu vou dizer para você. Talvez muitas vezes na vida, os rótulos sociais abalaram a sua saúde emocional. Muitas vezes até esses rótulos tentaram tirar a sua paz, tentaram tirar a certeza de que Deus tem um plano na sua vida. Mas escute o que eu hoje estou afirmando para você: independente do que os outros pensam, independente do que os outros falem, independente da conta bancária que você tem, ou se você literalmente talvez está caminhando por um deserto existencial, escute o que eu vou dizer: Deus tem planos para a sua vida, Deus te ouve, Deus te vê, e Ele reafirma a promessa que Ele tem na sua vida. É claro, a escolha é tua, mas lembra o que eu vou te dizer: nesses momentos de aflição, o que vai te salvar é a promessa, porque muitas vezes você vai procurar um amigo e você não vai encontrar, você vai procurar uma amiga e não vai encontrar, você vai procurar um ombro para encostar a sua cabeça e chorar, e você não vai encontrar, mas Deus te ouve, Deus te vê, e Ele mantém a promessa na sua vida. Terceira lição, quando eu olho para esse texto, eu aprendo: se nós queremos desfrutar da promessa, e se eu estou nessa rota da promessa, certamente eu vou ter que aprender a superar
os conflitos internos, os conflitos familiares. Quando eu olho esse texto, eu fico abismado na perfeição de Deus. Porque quando nós queremos promover um herói, a gente só coloca as coisas boas dele, as vitórias, o número de conquistas. Agora, quando nós olhamos na Bíblia, todos eles cometeram erros. Abraão, Sarai também cometeram erros. E isso gerou conflitos dentro de casa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você acredita que era Deus que se manifestou no deserto para Agar? Sim ou não? Olha o que o anjo diz. Agar, escrava de Sarai, volta para sua casa, volta, e se submeta à sua senhora. Verso 9, algumas versões vai dizer, e sujeite-se a ela. Essa cena familiar, de briga entre Agar e Sarai, com certeza já aconteceu na sua casa. De alguém querer humilhar o outro, alguém jogar os podres em cima do outro, alguém desprezar o outro, com certeza isso já aconteceu. E o resultado disso, quando não é tratado, é justamente fugas em caminho de desertos que só vão te conduzir à morte. Mas a palavra de Deus hoje para você que está na rota da promessa é, escute, fugir dos conflitos internos não vai te levar para a promessa. Esses conflitos precisam ser tratados. Pastor Lediel, eu não queria que o senhor falasse disso, porque o senhor não conhece a minha família. Não conheço a sua família, mas eu sei que toda família é problemática. Sei que todo lar tem as suas confusões. Interessante, ano passado, alguém perguntou, pastor Lediel, na sua família, tem briga, tem conflito, tem desavença? Tem. E essa mulher bonita que vocês veem aí, muitas vezes eu acredito que já pensou em dar um chute nesse cara. Em muitos momentos, nesses quase 15 anos de casamento, eu fiquei extremamente aborrecido com ela. As flechas foram lançadas para os dois lados. A gente vive assim hoje, porque nós entendemos que a gente precisa voltar e cumprir o nosso papel. O papel de Agar era escrava, por isso o anjo é bem claro, volta e se submeta à sua senhora. A maioria das mortes familiares, eu falo de mortes no relacionamento, no amor, em alguns casos, lamentavelmente, até no literal, física, acontece porque a gente confunde-se sobre o nosso papel dentro do lar. Escute o que eu vou te dizer. É bem provável que as maiores feridas que você já sentiu partiram das pessoas que estavam ali dentro da sua casa, perto de você. É assim que acontece. Eu toda semana estou atendendo dezenas de pessoas, e a gente ouve as falas, pastor, o senhor não acredita. Mas a pessoa que mais tem machucado o meu coração é meu marido. A pessoa que mais tem afligido a minha alma é a minha esposa. Pastor, o senhor não acredita, mas a minha mãe, ela parece que é o meu mal. Ela parece que deseja que eu sinta a mesma dor que ela sentiu lá atrás, quando sofria isso com o meu pai. Pastor, o senhor não acredita, mas o cara que mais lança a palavra de maldição sobre a minha vida é o meu pai. Eu não aguento isso. E as almas estão ali literalmente dilaceradas. Eu sempre digo, quando tem uma dor na alma, a alma foi ferida, é igual a uma ferida no corpo. Você cortou o braço, você não esconde o braço e fica mantendo aquele segredo, porque aquilo ali você sabe, pode infeccionar, pode apodrecer, daqui a pouco vai ter que amputar o braço porque não foi tratado. A alma é a mesma coisa, só que como a gente não vê com esses olhos, a alma está ferida, a alma está dilacerada,
E milhares e milhares e milhares de pessoas estão tentando acobertar feridas da alma. Não vou tratar, não vou curar, não vou pôr o remédio. Qual é o remédio? Perdão, reconciliação, amor, graça de Deus que cura as feridas da alma. É isso que você precisa. Mas por favor, escute esse pastor. Você que está na rota da promessa, não fique fugindo de conflitos. Não fique fugindo de responsabilidade, não fique fugindo do papel que você precisa exercer dentro da sua casa, seja com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, seja com quem for. A fuga não é a solução. Pastor, o senhor está dizendo que eu devo enfrentar? Eu não estou dizendo para você no momento de ir para cima, não é isso, mas é para você assumir o seu papel de responsabilidade e ter maturidade para resolver esse conflito. Amém ou não amém? Para finalizar, a última lição desse texto: nós colhemos o que nós plantamos. Eu olho para esse texto e a gente vê que lá atrás, quando Abraão, fugindo de uma fome, ele vai contar mentira lá no Egito, dizendo que Sarai era sua irmã e não a sua mulher. Vem maldição sobre o faraó, e o faraó dá um monte de coisa, inclusive uma escrava para ele. Agora, ele está colhendo o fruto da passadinha dele lá no Egito. E a lição é essa: tudo que nós vamos colher é aquilo que nós plantamos. A palavra de Deus já deixa bem claro isso: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Ei, por isso, por favor, não pense que você fazendo as coisas erradas de uma maneira camuflada, que ninguém vai perceber, não pense que isso não vai ter consequências na sua vida. A conta um dia chega. 10 anos se passaram. Estava lá Agar. Talvez quando veio era uma adolescentezinha, agora era uma mulher formada. E ela é um pivô de uma grande confusão dentro da família de Abraão e de Sarai. Quando eu olho para esse texto, eu também vejo o resultado disso aqui. Quem que são os povos que vieram a partir desse filho, Ismael? A grande maioria dos povos árabes hoje. Até hoje, você liga a televisão e você vê judeus e árabes se matando. Está aqui uma palavra falada e avisada já pelo anjo, mais de 3.000 anos atrás. Ele será como um jumento selvagem e vai entrar em conflito com seus irmãos. Gente, hoje, na era digital, a gente abre um portal de notícia na internet e está aqui o resultado de sementes lançadas lá atrás. Um dia, a conta chega. Se coloque em pé. Ei, eu preciso finalizar com uma oração. Corri, fui bem objetivo, mas você entendeu o recado de Deus. Pela graça de Deus, pelo amor que você tem a si mesmo, não queime etapa. Tem gente que chegou aqui hoje, precisava ouvir essa palavra, porque alguns atalhos estão sendo colocados diante de você. Abra os olhos da fé. Os olhos da fé, eles estão fitos naquele que prometeu, sabendo que quem prometeu é fiel para cumprir. Você não precisa mentir, enganar, fazer coisa errada, copiar o que os outros estão fazendo ao seu redor. Deus vai cumprir, por mais que pareça impossível. Ei, você ouviu a palavra hoje e você aprendeu que mesmo no momento da dor, da crise e quando você está colhendo consequências dos erros que você cometeu, lembra que Deus te vê. Lembra que Deus te vê. Talvez você que está aqui hoje, as lágrimas mais profundas que escorrem do teu rosto, vindo da tua alma hoje, são de erros que você cometeu lá atrás. E você está colhendo algumas coisas hoje.
isso te angustia, isso faz você sofrer. Ei, só não se desespera, porque apesar dos teus erros, Deus te ouve, Deus te vê, e Ele mantém a promessa. Ele mantém a promessa. E lembra também que nós precisamos aprender a superar os conflitos familiares. Pastor Lediel, eu estou reproduzindo na minha família, com o meu casamento, com os meus filhos, as mesmas coisas que eu criticava nos meus pais. Resolva esses conflitos. Pastor Lediel, é muito melhor fugir e esquecer. É? Você consegue fazer isso mesmo? Semana passada chega um homem chorando desesperado aqui na minha sala. Sabe um homem barbado que chora que nem criança, que às vezes assim, ó, fazia tempo que a gente não vê pessoas chorar de ficar assim? Sabe por quê? Lá atrás a casa estava em conflito, casamento desajustado. Ele resolveu abandonar a família. E ele disse: não teve um dia sequer que esse fantasma não me atormentou. Por isso eu caí na bebida, me envolvi com coisa errada, e a minha alma está dilacerada. Ei, no atendimento hoje, alguém falando das podridões que viveu por causa de um abuso há 50 anos atrás. 50 anos atrás. Família é complicado, porque é gente imperfeita debaixo do mesmo teto. A gente erra, a gente machuca, a gente falha com o outro, mas se não houver perdão, reconciliação, não adianta querer fugir. Isso vai ficar dentro de você, porque família é projeto de Deus. Deus nos fez para viver um com o outro. Ei, você sabe que se você hoje não tem um bom relacionamento com seu pai, de vez em quando está latejando na sua alma, trazendo lágrimas nos seus olhos. Você não tem um bom relacionamento com a sua mãe, isso traz um vazio existencial dentro de você. Por quê? A gente foi feito para isso. Pelo Espírito Santo de Deus eu digo para você que está na rota da promessa: chegou o tempo de voltar, cumprir o seu papel e reconciliar. Ah, pastor Lediel, isso vai ser muito difícil, eu sei. Para Agar também foi. A senhora dela só maltratava ela, mas o anjo diz: volta e se submeta. Não é fácil, mas é curador. Não é fácil, mas é restaurador. Não é fácil, mas vai te dar gás para chegar até o fim dessa rota. Amém? Se eu que ouviu essa palavra está precisando de uma oração, vem aqui para frente, que eu quero orar por você. Hoje é o dia da sua vitória. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de
promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. Fecha os seus olhos. Nós vamos orar. Você não vai morrer, você vai viver. A voz do Senhor soa para você dizendo que Ele te vê, que Ele te ouve. Você não vai morrer nesse deserto, você vai viver. Deus, nós invocamos, Senhor, a Tua presença de uma maneira exclusiva e personalizada sobre cada pessoa que veio aqui na frente, Senhor. A Tua promessa não cai por terra apesar dos nossos erros. Mas tantas pessoas aqui, Senhor, estão perdendo a fé, estão desacreditando, estão sendo, Senhor, oprimidas, estão sendo, Senhor, angustiadas e afligidas. Mas como é bom saber que os Teus olhos nos vê no meio do nada, no meio do deserto, quando ninguém nos enxerga, Senhor. Como é bom saber que Tu vê. E apesar de nos sentirmos tão pequeno, tão insignificante, como é bom saber que Tu renova as promessas sobre a nossa vida. Aqui eu clamo, Senhor, pelos Teus filhos que precisam desse renovo na alma, que precisam de coragem para voltar e cumprir o seu papel dentro de uma família. Deus, tantas pessoas que hoje ainda colhem, Senhor, aquilo que semearam, e essa colheita tem sido, Senhor, tão negativa. Em nome de Jesus eu peço que a Sua graça seja derramada, que o Teu amor seja derramado, que as Suas promessas sejam novamente ratificadas nesses corações, e que haja liberação de perdão, que haja reconciliação com pessoas, reconciliação contigo, que haja cura na alma, que haja, Senhor, uma revitalização nos propósitos, e que a Tua bênção seja intensamente manifestada sobre cada vida aqui. Em nome de Jesus eu abençoo todos eles, para a glória do Deus Pai. Amém.